Diogo, amém? Nosso preditor, aleluias. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Já cumprimentou esse irmão aí do lado? Aleluias. Dá sempre o shalom colgate, o irmão que está à frente, atrás, só para ele não sentir só. Amém? O culto é uma participação de nós estarmos no mesmo ambiente, com o mesmo espírito, a mesma ideia. Não é sobre um lugar com pessoas com problemas diferentes, buscando a solução deles. Mas é a ideia de nós virmos a um lugar, entendendo que Deus ele é digno de toda adoração. Quando nós entendemos que a ideia central de nós estarmos numa igreja, é nós podemos manifestar a glória dele, é nós podermos entender a grandiosidade dele, dar o louvor que é devido, dar o louvor que pertence a ele. Quando nós entendemos que nós viemos a um ambiente só porque nós queremos amar mais, porque nós queremos entender o que é que ele tem para fazer nos próximos dias, porque nós queremos ver as diversas faces de Deus, aí sim as coisas começam a ter sentido. Não é mais ir ao culto ao domingo, mas é sobre ser o culto no domingo. É sobre você chegar aqui e conseguir ser uma brasa viva queimando, ser um sacrifício vivo diante de Deus. E não é sobre todas as boas obras ou as mais obras que nós fizermos durante a semana, mas é sobre nós entendermos que nós estamos aqui porque Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. E nós queremos queimar na presença, nós queremos estar sendo incendiado pela brasa viva do altar, nós queremos estar fulminando o tempo todo. Porque o poder de Jesus, Ele veio para poder mudar as estruturas. O poder de Jesus, ele veio para poder transformar todas as estruturas emocionais, espirituais, carnais, em todas as esferas. Tem alguém que tem carne aqui? Tem alguém que é carne aqui? Meu Deus do céu, só tem espírito aqui? Vou começar a ficar preocupado. Então, se você é carne, eu tenho uma notícia boa para dar para você. A Bíblia diz que nos últimos dias o Espírito seria derramado sobre toda a carne. A Bíblia diz que nos últimos dias o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Essa profecia de Joel, ela era para nós, porque nós estamos vivendo os últimos dias. E o poder veio para poder transformar, o poder veio para poder dar sentido à nossa vida, para nos impulsionar, para nos direcionar. Nós precisamos viver mais toda essa atmosfera que Deus tem para nós. Se você contemplasse Deus igual você contempla os seus problemas, certamente você seria uma pessoa muito mais forte. Se você desse ouvido a Deus, se você desse ouvido ao que o Espírito está conduzindo, igual você dá ouvido aos seus dilemas, aos seus problemas, certamente você estaria voando em uma altura que você não tem noção de onde você já estaria hoje. O problema é que nós somos feitos para adorar. E se nós não estamos adorando a Deus, nós estamos adorando um problema. Nós estamos adorando uma frustração, estamos adorando uma dificuldade, uma adversidade. Então é por isso que o tempo todo eu direciono a minha mente para Deus. Porque eu sei que problemas virá. Eu sei que acontecerá diversas coisas, mas todavia eu sou um instrumento de Deus aqui nessa terra. Todavia eu fui chamado para poder fazer a diferença. Você foi chamado para ser a diferença nessa terra. É por isso que nós não podemos ser pensadores derrotados, como a grande maioria é, que não tem o Espírito Santo dentro deles. Quando você diz que é um nascido de novo, você vive dilemas de não saber a sua identidade, eu digo que você vive uma mentira e você ainda não nasceu de novo. Tem alguém aqui? Eu quero que você abra a sua Bíblia juntamente comigo no Evangelho de Cristo, a qual escreveu o Dr. Lucas. Amém? Último capítulo, capítulo número 24. Vamos lá. Tem algo de Deus aqui para nós nessa noite. É uma mensagem de 8 anos atrás, nunca pregada antes, feita em 6 anos e melhorada durante o tempo. Então eu digo para vocês que pode ser uma mensagem complexa. Quando Deus liberou para eu liberar essa medida aqui, confesso aos irmãos que gastei algumas horas e parecia que não estava bom. Então eu vou precisar muito que você esteja em espírito de oração. Tem alguns códigos de unção a ser derramado aqui nesta noite. Hoje não é mais um nível sobre você se arrepender dos seus pecados, mas é um nível acima de quando você já entendeu essa mensagem, você quer avançar.
Vamos lá? Aleluias, aleluias, aleluia, aleluia, glória a Deus. A partir do verso 41, Lucas 24. Quem achou, dá um glória a Deus bem forte. Diz assim: então, repletos de alegria e surpresa estavam, que não conseguiam acreditar no que viam. Por isso, Jesus lhe pediu: tendes aqui algo para comer? Eu pergunto para você hoje, nessa noite que está aqui nessa igreja. Você tem algo para poder alimentar Jesus nessa noite? Você tem algo para poder alimentar Jesus nessa noite? Você tem alguma comida para poder oferecer a Jesus? E eles lhe ofereceram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E pegando aquele pedaço de peixe, comeu na presença de todos. Em seguida, Jesus lhe explicou: são estas as palavras que eu vos ensinei, quando ainda estava entre vós. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então se lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Repita comigo: então se abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Vamos continuar. E lhes afirmou: então está escrito que o Cristo haveria de padecer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que seu nome seria pregado, o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vós sois testemunha deste fato. Eis que eu sobre vós envio a promessa do meu Pai. Contudo, permanecei na cidade que estáis e sejais revestido do poder do alto. Agora pode colocar a Bíblia no teu assento. E eu vou precisar que você interceda por você. Eu me preparei para estar aqui. Você se preparou para ouvir esta mensagem? Porque quando você não entende o que o Senhor está modulando, o que o Senhor está falando, você vem em uma frequência diferente. Deus, ele não muda, mas ele se movimenta. É gostoso lembrar disso. E às vezes ele passa por lugares que é agradável. Porque eu tenho certeza que no meio daquele percurso de 40 anos, quando o povo caminhava no deserto, houve alguns oásis. E aquele lugar era gostoso porque em lugar de oásis não precisa da provisão divina. Porque ali tem água, tem sombra, tem peixe. Mas é no deserto que nós precisamos da provisão de Deus. É no deserto que nós temos que confiar, é no deserto que nós temos que amar, é no deserto que nós temos que dar as respostas que Ele precisa. Então, às vezes, para você dar resposta é algo ruim. Talvez para você dar resposta para Deus não é algo agradável. Então, você sempre fica fugindo dos desertos e parando no oásis. Eu prefiro passar o deserto com Deus do que permanecer no oásis sozinho. Porque não é sobre o ambiente, é sobre a presença. Não é sobre o sol forte ou o vento frio, mas é sobre o calor dele. Senhor, nos ensina a amar, nos ensina, Senhor, a entrar em tua dimensão, Pai amado. Nos ensina, Pai amado, a ser cristãos que amam, cristãos que entenderam, Pai amado, o nível de resposta que o Senhor quer de cada um de nós. E que nós possamos avançar, Senhor. Meu Deus, que toda frieza no olhar, que toda frieza no coração, que toda incompatibilidade espiritual seja neutralizado nessa noite, mas que o teu fogo, Senhor, venha sobre esse lugar, meu Deus. Ao coração mais gelado, Senhor, que o Senhor possa derretê-lo, Senhor. Ao coração mais petrificado, Senhor, que o Senhor possa quebrá-lo com a tua marreta, Senhor. Ao coração mais quente, Senhor, esquenta ele mais ainda com o teu Espírito, Pai. Nós não queremos sair daqui igual nós entramos, mas nós queremos sair ativados pelo Teu Espírito, ativados pelo Teu poder. Nós queremos sair caminhando por essas ruas com convicção de identidade, convicção de poder. Nós queremos tocar nos lugares que os nossos antepassados não atingiu. Queremos, Pai amado, ter poderes maiores, ó Pai, do que nós um dia sonhamos.
Nós queremos viver o melhor que o Senhor tem para nós, Senhor. Então fique à vontade para o Senhor falar aos nossos corações, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Vamos lá. O Espírito de Deus está presente aqui nessa noite. Ele está caminhando entre nós, e isso para mim já é suficiente já para ser um culto. Eu entendo algumas coisas da nossa vida que às vezes nós não compreendemos. Eu sempre falei assim, eu sempre preguei que quando Deus ele quis se manifestar, eu não resisti e me entreguei a Ele e passei a amá-lo. E ele falou que não é sobre quando ele se manifestou, mas é sobre quando a minha sensibilidade estava pronta para eu perceber que ele estava ali. Não é sobre Deus ter uma data e um dia para você se converter, mas é sobre o dia e a data que você vai perceber o que ele quer de você e você não vai negociar. Você simplesmente irá servir, você simplesmente irá dar uma resposta. Quando você vê um ministério que Jesus passou 3 anos apregoando, 3 anos arrazoando, 3 anos liberando medidas para aqueles homens, 3 anos de reunião, 3 anos de ensino, 3 anos de transferência, 3 anos de amor, 3 anos de direção, só para um dia, o dia da crucificação. 3 anos de preparação, eles não estavam preparados para aquele dia, porque naquele dia houve grande rejeição. Naquele dia houve muito amor pela própria vida deles. Naquele dia foi um dia de muita negociação no reino espiritual, mas eles não estavam prontos para aquele dia, porque para ter aquele nível de entendimento era liberado que alguns códigos, era preciso que alguns códigos fossem liberados. Porque toda vez que fala de unção, fala-se de código. Não existe unção sem código. O que é código? Código é tudo aquilo que dá sentido, que dá combinação a algo. Hoje nós estamos na era digital. Quando você para, existe códigos no seu chip, existe código no seu celular. Talvez você não entenda e não acredita nesses códigos, mas como é que você daqui consegue ligar para um ente querido seu que está em outra cidade, que está em outro estado? Como você consegue acreditar num celular? Como você consegue acreditar em um notebook, em algo do tipo, mas não consegue acreditar naquele que criou os céus e a terra, que tem códigos a ser liberado e revelado na sua vida? É sobre isso que eu estou falando. É sobre esse nível que as pessoas começaram a entender e começaram a usar para o bem próprio. Existem esses códigos também para nós podermos ativar em pessoas, para nós podermos curar. Eu vou repetir mais uma vez essa palavra: para nós podermos curar uma nação, para nós podermos curar pessoas com câncer, pessoas com doenças que os médicos não conseguem entender, curar pessoas cegas, curar aleijados, ressuscitar mortos. O problema é que os filhos da luz, eles se tornaram imprudentes. Antigamente ele falava que os filhos das trevas eram mais prudentes que o filho da luz. Hoje os filhos da luz estão praticamente, completamente imprudentes. Hoje pela manhã eu vi um grupo de umbandistas terminando a reunião deles, e eu tive que parar durante um tempo, e eu fiquei à porta de uma pessoa esperando enquanto eles entravam no carro. Todos eles, antes de entrar no carro, bateram os pés, bateram a poeira dos pés, todos eles. E não era porque o lugar era de terra, ou não, o lugar era asfaltado, mas existem princípios espirituais para isso. E aquilo mexeu no meu coração. Quando eu cheguei à mesa, até comentei sobre o assunto, sobre eles entenderam que eles estavam ali em um ambiente de maldição, talvez fazendo trabalho para algumas pessoas. Eles não queriam carregar com eles aquele espírito, eles não queriam carregar aquele nível de espírito com eles no veículo deles, ou levar para a casa deles. Pessoas hoje brincam o tempo todo com o reino espiritual, achando que não tem nada a ver, achando que macumba não existe. O reino espiritual existe, o reino das trevas existe, e ele está o tempo todo trabalhando contra você, queira você acredite ou não. É por isso que a sua vida está emaranhada, é por isso que a sua vida está atrasada. Talvez você fale, não, mas eu estou bem financeiramente, porque a sua vida corre em torno de dinheiro, em torno de valores, em torno de uma profissão.
Mas talvez você emocionalmente é alguém fragilizado, cheio de incertezas, não sabe quem é de fato, à noite vai dormir, não sabe por qual é que você está aqui à terra, não sabe qual é o seu chamado, não sabe qual é o seu ministério, não sabe qual é a sua localidade de você reinar, de você dar os níveis de resposta, porque muitas letras te atropelaram no meio do caminho. Você não sabe que medida de amor você precisa receber, ou que medida de amor você precisa dar. Porque foi pego você um espírito religioso que te prendeu, te travou durante um bom tempo. Jesus falava, serão 3 dias de morte. 3 dias Jesus dormindo, amém? Não. O sábado de Jesus foi sombrio. Ele passou no inferno. Ele foi ao inferno. Para no domingo ele está aqui com a gente. Para no domingo ele está ressurreto. Para no domingo ele está dominando alguns valores, algumas coisas necessárias. Mas eles conversavam sobre o Jesus que ressuscitou, mas eles não acreditavam que Jesus era carne, que Jesus veio revestido, que Jesus veio transformado. Eles não reconheciam Jesus, porque Jesus agora não veio só espírito. Uns versículos acima, a partir do verso 36, diz que eles arrazoavam entre eles que Jesus era espírito, mas Jesus ele veio como carne. Quando ele parou entre eles, ele falou: Jesus, o que é que vocês têm aí para eu comer? Eles ficaram assustados, porque achavam que Jesus era espírito. Eu não vou cansar de falar. Jesus é uma pessoa para relacionamento. Jesus é uma pessoa para relacionamento. Jesus não está preso dentro da Batista esperando nós chegar para participar do culto. Jesus não está preso dentro da Assembleia, da Metodista, Quadrangular, Presbiteriana. Ele não está preso nesses lugares. Ele está dentro de mim. Está dentro de todos aqueles que abriu a porta do coração para ele entrar, cear, fazer morada, para ele administrar. O problema é quando nós não suportamos a presença dele sentado à nossa mesa e nós queremos crucificá-lo novamente, porque nós não estamos de acordo com aquilo que ele quer. Porque Jesus, quando ele é seu Senhor, ele vai escolher para você o homem que você vai se relacionar para ser esposo, a mulher que você vai se relacionar para ser esposa. Ele vai dizer qual é o trabalho para você. Ele vai dizer aonde é que você deve trabalhar, como. Mas quando não tem intimidade, como é que vai entender essas coisas? Quando não tem intimidade, você vai fazer aquilo que a porta que abriu, a primeira é essa que você vai estar. A minha pergunta para você nessa noite é: você é movido pelo propósito do reino ou por boletos? Vamos lá, tem alguém aqui comigo? Você vive de acordo com a necessidade dos seus boletos ou de acordo com a necessidade do reino? Faz alguns anos que eu vivo pela necessidade do reino. E meu Serasa está em 1000. Tem alguém entendendo? Tem alguém entendendo aqui? É porque eu não vivo a mercê disso. Eu não vivo a mercê de um sonho, um material. Eu sei que as coisas virão. Mas antes eu preciso me movimentar no reino. Antes eu preciso dar resposta no reino. Antes eu preciso orar por vocês. Antes eu preciso ser uma resposta de Deus. Antes Deus tem que olhar para alumínio e falar: eu preciso conversar com alguém de alumínio e ele poder me encontrar. Eu não estou sujo o suficiente para que ele bata a minha porta e eu não consigo entendê-lo, porque eu estou entorpecido de pecado, entorpecido de dúvida. Tem alguém aqui comigo? Vamos lá. Não é sobre apenas um encontro que eu tive com ele um dia em uma igreja, ou em um monte, ou de madrugada, mas é sobre todos os dias eu entender quem ele é e eu poder tirar as minhas dúvidas com ele. Vamos lá. Jesus está pedindo comida a eles, porque Jesus quer liberar alguns códigos de ativação. É tanto que as coisas só irão acontecer, eles só vão entender as escrituras depois que eles comerem, depois que eles entregarem isso. Tem um código do peixe assado, mas eu não vou liberar aqui, porque isso me daria algumas horas de pregação. Mas eu vou falar sobre o código do favo de mel. Vamos lá, tem alguém aqui comigo? Aleluia. Aquela comida que Jesus pediu abriu o entendimento deles.
Aquela comida que Jesus pediu fez com que eles entendessem os códigos que iriam ser liberados ali. Dali eles passaram a entender que Jesus não era apenas um espírito que estava falando sobre ele, mas era uma pessoa. E eu te pergunto, por que é que eles não reconheceram Jesus? Se eles passaram por várias fases, a fase da comunhão, a fase do ensinamento, eles passaram a fase, eles sabiam o jeito que Jesus penteava o cabelo, eles sabiam o jeito que Jesus comia, eles sabiam do que Jesus gostava ou não gostava, eles conheciam cada traço da face de Jesus, e porque eles não conseguiram reconhecer Jesus, toda vez que eles apareciam, eles ficavam com dúvida: é Jesus? A própria Maria, a própria Marta, cheia de intimidade, ela confunde Jesus com o jardineiro, e ela só entende quem é Jesus depois que ela escuta a voz, porque a voz dele é inconfundível. A voz dele é inconfundível. Por que existe tantas diferenças quando vem essa ressurreição? Quero perguntar nessa noite: alguém aqui quer ver a face de Jesus? Alguém aqui quer ver a face de Jesus? Em 3 segundos eu vou te mostrar a face de Jesus. Olhe para o lado. Essa é a face de Jesus. Olhe para trás. Essa é a face de Jesus. Uns aos outros, Jesus tem diversas faces. E essa face de reunião é nós, não é? Cada vez que eu me encontro com Jesus, eu sei que é diferente. Não é sobre eu conhecer Jesus no meio da multidão, porque a fisionomia dele é assim. Mas é sobre as maneiras que ele vem até nós. Quando você olha para João, aquele que conhecia, aquele que viu ele depois de ressurreto, aquele que viu ele ascender ao céu, mas quando ele chega na ilha de Patmos, ele confunde um anjo com Jesus. Porque a face tem várias fisionomias. A face de Jesus, ela é diferente. Não é mais algo que vai prender o rosto de Jesus. Não é mais um tempo, não é mais uma ideologia, não é mais uma marca. É as maneiras que ele vai ter para poder se encontrar com você. Talvez em um ponto de ônibus, talvez no seu trabalho, talvez em um ônibus, talvez na rua andando, e você não vai entender se você não tiver com o seu coração purificado. Jesus andou lá no caminho de Damasco, depois da ressurreição, esqueci para onde os Emaús, obrigado presbítero. E caminhando para Emaús, os caras foi caminhando, eles não entendiam, estava triste. E Jesus pergunta: por que vocês estão tristes? Ele fala: porventura você não sabe o que aconteceu? Eles estavam com o coração enlutado, quando na verdade era para eles estar em festa, se eles entendessem e respeitassem a profecia de Jesus, que no terceiro dia ressuscitaria. Tem luto que você está vivendo porque você não quer viver algo profético que Jesus já falou a sua vida. Tem tristeza que você está carregando no seu coração, quando Jesus já liberou a ativação, os códigos estão sendo liberados, mas você prefere ficar ali, porque você quer do seu jeito, da sua maneira, na sua hora, no seu tempo. Vamos lá, tem alguém aqui comigo? Tem uns códigos que vão ser liberados só para a nossa geração. Porque na geração de Pedro, na geração de Tito, na geração de Paulo, era ainda algumas sombras. Na geração de Sansão, na geração de Moisés, era ainda alguma sombra. Você vai ver Jesus falando que João Batista era maior do que Moisés. Você vai ver Jesus falando que João Batista era maior do que Elias. Porque diz que não houve nenhum profeta igual a ele e nunca mais haverá. Porque naquele tempo foi os códigos da revelação que João recebeu. Foi naquele tempo o nível que João começou a entender e ele começou a ver algumas coisas. Existiam alguns códigos naquele alimento que Jesus pediu. Vamos lá, tentar resumir algumas coisas aqui. Hein, Luciano? Existiam alguns códigos. Quais códigos era esse? O código do mel. Vamos lá, vou liberar na vida de vocês. Quando Jesus ele tomou do mel, ele estava fazendo uma transferência para os discípulos. Aquilo que ele recebeu, ele estava liberando na vida dos discípulos. Todo o poder que ele recebeu, ele agora estava liberando na vida dos discípulos. E quando você entende que Jesus deixou uma promessa dizendo que nós faríamos coisas maiores, era através daquilo ali. Era através daquilo ali que ele estava liberando. Quando você para ver o capítulo 32 de Deuteronômio, a Bíblia diz que
eu te darei o melhor mel das nações para você comer. Ele diz que o mel era o quê? Eu te darei o mel da rocha para vocês tomar. Vou falar comer porque era um favo, na verdade. Eu vou dar para vocês o melhor do mel. E era o quê? Era o mel da rocha. Quem é a rocha? A rocha é Jesus. Era o próprio mel dele que estava sendo transferido. Aquele mel que ofereceram para Jesus, eles já tinham comido, porque Jesus chegou de repente no meio da reunião deles. Agora Jesus estava dando daquilo mesmo que ele comeu, daquilo mesmo que ele participou. Ele falou: eu estou transferindo para vocês, eu estou liberando na vida de vocês. Abra sua Bíblia comigo no livro de Provérbios 24. Aleluias, glória a Deus. Tem alguém aqui comigo? Glória a Deus, aleluias. Vamos lá. Eu não gostei da tradução da minha aqui não, mas vamos lá. Diz assim: come o mel, filho meu, porque é bom. O favo de mel é doce ao paladar. Sabe também que a sabedoria é boa para a alma. E se as encontrar, com certeza haverá futuro para ti. Tem alguma tradução diferente desta? 24:13. Quer ler? Faz favor. Ou traz aqui que eu leio. É o mesmo? Então vamos lá. Então, eu gosto quando fala que, vamos lá, come o mel, filho meu, porque é bom. O favo de mel é doce ao paladar. Sabe também que a sabedoria é boa para a alma. E se as encontrar, com certeza haverá futuro para ti. Eu gosto da tradução que fala que através do mel vem a sabedoria, que o mel é como a sabedoria. Ou seja, a partir daquilo que você vai tomar, eu não estou falando sobre a dieta do mel. Não estou dizendo que a partir da manhã, eu vou tomar mel para poder os códigos. Eu estou falando sobre os códigos que está sendo liberado através dessa transferência. Estou falando que quando Jesus estava falando para eles ali, era uma sombra para os dias que nós iríamos viver. Era uma sombra do que estava guardado para nós hoje. Porque o mel é sabedoria e conhecimento. Essa é a tradução que eu gosto. O mel é como sabedoria e conhecimento. João Batista altamente diferenciado. Se você parar para ver na Bíblia, homens que viveram à base do mel, eles eram diferenciados. Por quê? Porque esses homens eram diferenciados? Porque alguns desses Jesus pediu algo diferente para eles. Quando você vê o voto dos nazireus, o que é que eles tinham que se alimentar, como eles tinham que se alimentar, era porque tinha algo diferenciado ali, Deus estava guardando, era uma sombra para o nosso tempo. Porque tem coisas que você vai ter que sacrificar, tem coisas que você não vai poder fazer igual os outros fazem, tem coisas que você vai ter que ser diferente daquele. Porque o mel, ele é como se representasse uma unção derramada sobre. O problema é que hoje eu vejo muita gente sem unção e elas vivem como se apenas fosse um palestrante, apenas como se estivesse liberando, mas a unção, ela te habilita para você fazer as coisas. A unção gera paixão naquele que está ouvindo. E não é sobre ter uma voz bonita, não é sobre saber tocar bonito, tudo isso é muito bom, é importante, mas, todavia, entretanto, é sobre ter unção. Porque a unção, ela quebra o jugo. A unção, ela quebra o jugo. Quando você carrega a unção, você consegue liberar coisas e códigos necessários na sua família, coisas e códigos necessários na sua vida. Só que para você viver esses milagres, você vai ter que viver tempo de renúncias. Você vai ter que abrir mão, talvez, de coisas, lugares e pessoas. O problema é que as pessoas, elas querem viver os milagres de Deus com os mesmos hábitos. O que Deus tem para você é diferente, então você vai ter que fazer coisas diferentes. Você vai ter que renunciar a coisas. Você vai ter que gastar tempo de oração. E tempo de oração não é para você se tornar um religioso maior, mas é para você ter um maior nível de percepção, para que aumente a sua fé.
Você vê a nossa geração pregando e pedindo sobre avivamento e fé, mas são duas coisas que a nossa geração não conhece, nem avivamento, nem fé, porque elas querem avivamento para dizer que o ministério dela é aprovado, para dizer que o ministério dela acontece as coisas. Elas dizem que tem fé para poder que as coisas aconteçam simplesmente por acontecer. Mas fé é enxergar do ponto de vista de Deus e agir assim. E a Bíblia diz que para aquele que anda em um nível muito maior de amor, ele guarda a fé. Porque quando você vive em um nível intenso de amor, você não precisa nem acreditar, porque vai ser uma vivência na sua vida. O seu abraço vai curar pessoas. O seu aperto de mão vai curar pessoas. A sombra de Pedro curava pessoas. Não precisava nem dizer um eis que eu te digo. Não precisava fazer uma ultra mega power oração de vários dias, não. Porque eles gastavam o maior tempo de oração no secreto, para que quando eles saíssem, apenas os milagres aconteciam. O problema é quando eu tenho que aprender a orar bonito para eu poder impressionar pessoas. O problema é quando eu não quero nem orar. Tem alguém aqui comigo? Vamos lá. Vamos lá. O reino das trevas, ele não para. O voto do Nazireu é apenas a sombra daquilo que nós podemos fazer hoje. Porque para algumas pessoas ainda tem o Nazireu ainda no espírito. Tem ainda Nazireus que Deus está pedindo algumas coisas separadamente. Não é sobre proibição, é sobre ativação ou desativação. É sobre eu entender o meu nível de obediência para eu poder dar esse nível de resposta. João viveu algo diferenciado, ele viveu a linhagem profética de Elias. Ele resolveu seguir a linhagem profética, ele comia as coisas que Elias comia. Gafanhoto e mel. Ele recebeu uma unção diferenciada. É claro que tudo facilitou para aquilo, tudo predestinou para aquilo, se é que eu posso usar essa palavra. Quando ele teve que fugir, ele teve que ir para um lugar onde que as pessoas tinham costume apenas de comer gafanhoto e tomar mel. Então as coisas já estavam indicando para aquilo ali. Mas João acessou códigos que nós não acessamos. Um dos maiores códigos que ele acessou é ele entender que ele era o precursor. E ele conseguiu entender que Jesus era a árvore da vida. Foi conseguir entender que Jesus era aquele que livraria e tiraria todo o pecado do mundo. Eu posso falar algo para nós? Somos aqueles que estamos preparando o caminho, o retorno dele. Você consegue entender? João preparou a primeira vinda e nós estamos preparando o retorno dele. Só temos nós para poder ganhar essa geração. Não é sobre os prazeres da vida, mas é sobre onde está a tua fonte de prazer. O maior prazer que existe no mundo é você estar sentado com Jesus, conversando com Ele e sendo sobrecarregado pelo poder e pela essência dEle. Quando você não tem acesso a isso, você tem que transferir esse prazer por uma barra de chocolate, por alguns minutos de sexo, por alguns tiros ou uma adrenalina em uma viagem. Quando você não tem essas coisas, você vai sonhar apenas com uma casa da Barbie, com um carro do ano e várias viagens, porque vai ser a sua maior fonte de prazer. Mas quando você tem acesso a Jesus, não importa se você está na prisão de Roma ou se você está na ilha de Patmos, o que importa é a presença dele, e isso te satisfaz a qualquer preço. Paulo não era um louco desvairado sem opção, pelo contrário, ele tinha muita opção, mas o que mantinha ele era o amor por Jesus. Ele fala: Jesus, eu darei continuidade à tua obra. Tu me escolheu eu caminhando para Damasco, tu me deixou cego por 3 dias, tu mandou um profeta à minha casa, eu fui curado, eu era cego, agora eu vejo. O que tu queres de mim? Eu gosto quando Deus chega para Pedro e diz: ei, estou levantando um homem que está disposto a fazer coisas que vocês não estão. Isso me quebra demais. Pedro, o cara que amava, já estava convertido, curando pessoas através da sombra, pregando para mais de 3.000 pessoas, pessoas se convertendo. Ele não estava disposto a fazer coisas que Paulo estava disposto.
Porque cada um de nós carregamos uma essência diferente. Cada um de nós temos um propósito diferente. O problema é quando a minha mente está tão embaraçada ao ponto de eu não querer me envolver com o meu próprio propósito. E o que isso implica? Implica em morte de alma. O que isso implica? Implica em uma tristeza profunda da minha própria alma quando eu não sei a minha identidade. Uma tristeza que talvez tenha que ser coberta por alguns minutos de pornografia, tem que ser coberta por alguns minutos de um crack, de uma bebida, ou de qualquer loucura desse nível, para que eu fuja da realidade daquilo que o Senhor me chamou. As pessoas se escravizam fugindo de Deus. As pessoas se escravizam fugindo de Deus. Porque quando você vai a Ele, existe uma porta que ela abre para o universo. Ela abre para você poder entender a essência da vida. Ela abre para você poder entender os mistérios da terra e os mistérios do céu. Ela abre para você começar a caminhar em uma direção que poucos caminharam, que poucos chegaram lá. Em Israel havia uma guerra muito doida. O povo estava completamente cansado, com medo de perder a guerra. Existe um homem, um rei chamado Saul, que ele estava com mais medo ainda de perder a guerra, então eles proíbem que todos os soldados comam. Todos os soldados comam. Então era um tempo, olha, ninguém vai comer até nós ganharmos a guerra. Um rei louco, porque se você está com fome, certamente você ficará enfraquecido. Porque ele, de algum jeito, ele queria movimentar o jejum entre eles, mas não era um jejum que Deus pediu. Não era um jejum que era dado de coração àqueles homens. Eles não queriam manifestar a glória, eles queriam apenas ter uma vitória. Aí vem uma pergunta para você. Você quer manifestar a glória de Deus ou você só quer ganhar essa causa? Você quer manifestar a glória de Deus ou você só quer ganhar essa causa? Você quer ver milagre acontecer na sua vida? Começa a entender que você precisa manifestar a glória de Deus lá na empresa, a glória de Deus lá na tua casa. Só que a Bíblia diz que vem um jovem chamado Jonatas caminhando. E no meio do caminho ele começa a ver mel brotando da terra. Aí a Bíblia diz que ele pega uma vara, estende até aquele mel e leva até a boca dele e come. E a partir do momento que ele toma daquele mel, a visão dele se abre. Vocês conseguem entender? Sabe o que essa palavra está dizendo? Jonas, ele representa Jesus. Aquela vara representa a madeira da cruz. O mel representa as visões celestiais que seria aberta a partir do dia que Jesus fosse morto e ressuscitasse. As coisas que seriam proibidas, porque Saul ele representa a religiosidade. Tudo aquilo que a religião proibiu seria agora liberado para nós. Aquilo que só o sacerdote podia fazer, aquilo que só o profeta podia fazer, aquilo que só o levita podia fazer, agora está aberto a nós. Agora nós podemos acessar a glória de Deus. A Bíblia diz que o véu foi rasgado. O véu foi rasgado. Então nós podemos entrar no Santo dos Santos? Não. A glória vem até nós. A glória de Deus vem até onde nós estamos e nos contagia, e nos purifica, e nos limpa, e nos direciona, e gera em nós vida, saúde, gera em nós dignidade, gera em nós altruísmo, gera em nós vontade de fazer, gera em nós paixão, gera em nós um governo dessa terra. É isso, se você começar a entender o nível, os códigos que Deus está liberando. Quando você se alimenta daquilo que Deus está mandando, você começa a abrir os olhos. Você começa a enxergar, você começa a ver de outro jeito, de outra maneira, de outra direção. É que o presbítero Maciel estava falando aqui à frente. Não é mais a circunstância que vai te parar. Você não vai dar glória porque a porta abriu ou porque a porta fechou. Você está focado, você está direcionado. Você sabe para onde você está indo. Você sabe que tudo é fase. Você sabe que tudo é etapas. Hoje você pode estar muito bem, amanhã você pode passar tempos difíceis. É por isso que o apóstolo Paulo disse: eu sei viver tanto na bonança como na escassez.
Porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Está chegando um tempo para a nossa geração que nós iremos ver coisas que os religiosos do nosso passado, do nosso presente, não conseguiam enxergar. Tudo aquilo que a religião proibiu, nós vamos começar a enxergar, nós vamos começar a ver. A igreja vai começar a andar em uma direção que ela nunca andou hoje, nunca andou antes. A igreja toda vai começar a entender o que Deus está falando, vai começar a entender o que Deus está direcionando. Você tem anseio em ver aquilo que Jesus está mostrando? O que é que você tanto anseia no seu coração? O que é que você tanto deseja no seu coração? Você consegue entender que a nossa geração está se perdendo? Você consegue entender que hoje para você ir no monte tem que ser com muita súplica, tem que te chamar, tem que te pedir, tem que te convencer, mas as suas desculpas são boas o suficiente para você. Talvez a única coisa que te moveria ao monte é um filho doente, é um filho desempregado, porque amor por Jesus mesmo já acabou, já se foi, não precisa mais de monte, também não precisa de secreto. Porque quem anda no secreto é apaixonado também por estar em reunião com os irmãos. Eu não sei o que te move hoje. Quando você diz que a única coisa que te move é um filho seu, você está dizendo que o amor pelo seu filho é muito maior do que pelo amor por Jesus. E você vai lá no monte e muitas das vezes ele não responde. Porque ele não vai responder um desejo egoístico seu. Se não existe amor nisso que você está fazendo. Só está querendo se livrar de um problema. Tem alguém aqui comigo? O problema é quando você já se convenceu para Jesus que você não tem utilidade alguma. Porque Ele sabe da sua utilidade, senão Ele não estaria derramando esse nível de mensagem aqui para você. Ele sabe dos seus complexos, Ele sabe das suas inatividades. Mas o tempo todo Ele está tentando te convencer a você voltar. O tempo todo Ele está tentando convencer a você, dizendo que de alguma maneira Ele ainda vale a pena. Um Deus todo-poderoso tentando convencer um mortal que tem os dias contados que Ele é suficiente. Um Deus todo-poderoso, Criador dos céus, da terra, do universo, das galáxias, dono do ouro, da prata, médico dos médicos, rei dos reis, tentando convencer um aluminense que não sabe nem quem de fato é, que Ele é alguém, que Ele tem alguma coisa para você. Você consegue entender isso? Será que você está tão frio assim? Será que você está tão morto assim de fato? Não é sobre você congregar, não é sobre você dizimar, não é sobre você cantar ou pregar, mas é sobre você queimar. É sobre você ser um fogo vivo do altar. É sobre você saber quem você é de fato. É sobre você ser um vinho do Senhor. É sobre você ter alegria do Espírito. Deus tem algumas coisas separadas para você. Assim como tinha alguns homens, algumas pessoas que foram separadas. Teve algumas pessoas que Jesus falou: eu não quero que você beba vinho. Eu não quero que você tome vinho. O que é o vinho? Quem lembra o que é o vinho? Vinho é o quê? Alegria. O vinho, toda vez que a Bíblia representa, está falando sobre alegria. Mas no capítulo 32 de Deuteronômio, a Bíblia diz que o vinho é o sangue da videira. Aí já puxa um código diferente. Vamos lá. O vinho é o sangue da uva. O vinho é o DNA da videira. O vinho é a genética da uva. Então, para algumas pessoas, Jesus falou assim: olha, eu não quero que você se dê ao vinho. Eu não quero que você beba ao vinho. Por que Jesus falou isso? Por exemplo, para os nazireus. Porque ele estava dizendo bem assim: olha,
eu não quero que você tome nenhuma genética da terra. Eu não quero que você participe de nenhum DNA da terra. Porque eu serei o seu sangue. Eu serei o seu DNA. Eu te darei a minha própria genética. Tem algumas pessoas que já estão entendendo. Deus está separando algumas pessoas para essa geração. E vai ter que ter alguns sacrifícios proféticos. O apóstolo Paulo diz que o vinho, ele é bom para quem tem refluxos. Só que vai ter algumas pessoas separadas que não vai colocar o álcool na boca, porque vai beber o vinho puro que é Jesus, porque ele diz: não vos embriaguei com vinho, mas vos embriaguei com o Espírito. Seja cheio do Espírito, cheio do Espírito, cheio do Espírito. Ele está dizendo bem assim: olha, não é sobre o que é ruim ou o que é bom, mas é sobre o que é maior. É sobre o que é muito maior. Ele está dizendo: existem alguns elementos dentro do vinho que não pertencem a você. Eu estou falando para quem quer ter uma unção diferente na nossa geração. Eu estou dizendo que para quem quer tocar em coisas diferentes na nossa geração. Estou falando para pessoas que eu entendo aqui nessa noite que tem sede e fome de ser usado por Deus. Estou falando aqui nessa noite não é para um religioso que está só preocupado em ter um evento no domingo na sua lista. Não estou falando para um religioso que é só de alguma maneira não ir ao inferno. Mas estou falando de alguém que foi tomado por Deus nesses últimos dias de alguma maneira. Por como é ser tomado por Deus? É quando tem uma tristeza pairando no coração. Porque a Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Não é sobre apenas você estar vibrando de felicidade, porque você já passou por essa fase, mas a tristeza que está te consumindo esses dias é Jesus dizendo: eu estou te separando para algo diferente, eu estou te chamando para algo diferente, eu estou abrindo a tua visão para algo diferente. Então vem tomar do meu mel e vem beber do meu vinho. Tem alguém entendendo aqui? Por favor, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não vos embriaguei com o vinho, mas seja cheio do Espírito. Algumas pessoas que não podem tomar esse vinho. Vamos lá. Vamos lá. Tem pessoas que querem receber ainda a genética de Deus. Vamos lá. Você não vai viver aquilo que Deus tem para você. Vou repetir essa frase. Com os mesmos hábitos. Com as mesmas desculpas. Tem pessoas que vivem ciclos de meses. Vamos lá. Vou pedir a sua atenção aqui. Olhem para mim. Tem pessoas que vivem ciclos de semanas. Elas conseguem dar resposta para Deus só durante algumas semanas. Tem pessoas que estão um pouco mais avançado, dá resposta para Deus de 6 em 6 meses. Só conseguem viver 6 meses para Deus e depois começa a deslizar nos mesmos problemas, nos mesmos hábitos. Tem pessoas que dá a resposta para Deus de 2 em 2 anos. A cada 2 anos vem uma frieza no coração dela, começa a identificar só o problema, tem uma perda de identidade. Ela começa a carregar o espírito de Judas dentro dela para poder trair Jesus e abandoná-lo. Virar as costas. Tem alguém aqui comigo? Eu percebi que o meu ciclo é de 5 em 5 anos. Vou contar. Quem conta a fraqueza não conta a queda. Quando chega a 5 anos da minha vida em algumas coisas, eu percebi que eu tenho dificuldade em permanecer. Era 3, mudou para 5. O lugar começa a me, sabe? Eu comecei a trabalhar essas coisas. Falei: o quê? Hoje nós estamos completando 7 anos de igreja. Hoje que eu falo linguagem figurada. Daqui uns meses, né? Eu te falo que meu 5º ano aqui foi terrível. Mas eu venci. Você conseguiu se identificar de quanto tempo você para de dar resposta? De quanto tempo você consegue ser resposta para a sua família? Pegue a sua carteira e olha de quanto tempo você pediu para dar baixa ou sair do lugar.
às vezes já vai gerar, vai falar alguma coisa para você. Olha de quanto tempo você mudou, talvez você não mudou de empresa, de quanto tempo você mudou de setor lá na fábrica. Talvez você é alguém que já amaldiçoou o lugar que você trabalha, porque você não quer mais de jeito nenhum, está fazendo de tudo para ser mandado embora, está procurando um motivo, sabe? E você é só mais um ciclo, amanhã você vai estar de novo batendo em portas, com um novo problema, procurando um problema, porque você não sabe de fato quem você é, você está fugindo de Deus de alguma maneira, você está trazendo problema para a sua casa. Tem alguém aqui comigo? Vamos lá. Ah, mas eu sou muito perseguido naquele lugar, eu não tenho oportunidade. Ei! Vamos lá. Eu não sou servo de Bolsonaro, nem servo de Lula. Tem alguém aqui comigo? Você está acima da média em Cristo, você é mais que vencedor. É na crise que a igreja mais cresce, você precisa entender. É nas crises que a igreja mais cresce. Eu quero que você entenda de fato o que está aí dentro do teu coração, para que você dê a resposta devida. Por que é que você faz uma campanha? Ou por que é que você parou de fazer campanhas? Eu não sei. Mas é sobre o nível de resposta que você precisa dar. É sobre o nível de resposta que Jesus está te chamando. Faça sacrifícios que você nunca fez antes. Abra mão de coisas que você nunca abriu antes. Mas não desista, não pare. Simplesmente faça para Deus. Porque você não quer desistir. Porque você não quer retroceder. Você não precisa estar com uma boa emoção. Você só precisa fazer. E a sua emoção será convertida. Não é sobre você tirar algo da sua vida, mas é sobre você querer receber a manifestação da glória de Deus. Não será mais um sacrifício para você. Jesus quer ser seu vinho. Jesus quer te encher com o Espírito dele. Fique embriagado com o Espírito de Deus. Fica cheio do Espírito. Fica cheio do Espírito. Você vai ver, quando você estiver cheio do Espírito, vai fugir de você os medos, as angústias, vai fugir as tribulações do coração, se é ou se não é. Você vai ter convicções. Ele te dará todos os instrumentos, todos os armamentos para você ir, para você estabelecer. Ele ainda quer você. Tem um vinho que está sendo derramado aqui. Tem um vinho que está sendo derramado aqui nessa noite. E é o vinho dele que está sendo derramado aqui nessa noite. Fecha seus olhos, você que pode. Em alguns segundos, esse vinho vai ser transformado em alegria. Em alguns segundos esse vinho vai ser transformado em alegria. Se você começar a entender, ele disse que ele transformou água em vinho. Só que quando você entende que a água é manifestação do Espírito, onde tem água tem vinho, onde tem vinho tem alegria, onde tem alegria tem transformação, tem manifestação da glória dele. Só que a Bíblia também diz que existe um rio que flui dentro de nós. Existe um rio que flui dentro de você. Um rio que flui. E quando esse rio for fluindo, vai chegando um tempo de alegria na tua vida, vai chegando um tempo de alegria na tua casa, a sua genética vai sendo mudada, a sua mente vai sendo mudada, o seu espírito vai recebendo revelação, e agora você vai andando em outra frequência, numa frequência de amor. Deixa esse rio correr dentro de você. Você que pode, coloque a mão sobre o seu abdômen e comece a profetizar. Comece a profetizar sobre o seu abdômen aí. Coloque a mão de forma literal. Pode colocar de forma física. Comece a orar aí sobre esse rio que está aí dentro. Deixa ele transformando. Existe uma geração para ser mudada. Existe uma geração para ser renovada.
Vem, vem, vem. Quem está sentindo a presença dEle? Quem está sentindo o cheiro do vinho novo? Deixa Ele tocando em você, deixa Ele tocando em você. A Bíblia diz que no capítulo 2 de João havia uma festa de casamento, e naquela festa o chamaram. Ele chegou às pressas convidado, ele levou com ele os discípulos, e a mãe dele chegou para ele e falou: filho, acabou o vinho da festa, acabou a alegria da festa. Ele pergunta: o que é que tem eu a ver contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Mas uma serva, alguém que pediu, ela já sabia que o Espírito já tinha revelado já no íntimo dela. Então ela apenas disse assim para os servos: ei, faça tudo quanto ele pedir, porque o Espírito já falou comigo. Ei! Aí ele disse bem assim: ei, tragam água. Tragam águas, tragam águas, tragam águas. Aproximadamente entre 80 e 115 litros de água cada jarro daquele cabia. De 2 a 3 metratas. Algumas cabia mais, outras cabia menos, porque cada uma foi trabalhada da maneira que deixou ser trabalhada. Quanto mais trabalhado aquele jarro foi, quanto mais trabalhado aquelas talhas foram, mais ela tinha capacidade para receber o Espírito. É um tempo que Deus está trabalhando em você. É um tempo que Deus está trabalhando em você. Vamos lá, vamos lá. Grupo de louvor, se puder ajudar nós. Tem algo sendo movimentado aqui. Tem algo sendo movimentado aqui nessa noite.